A Impactados nasceu com as cruzadas itinerantes e foi muito especial, porque foram muitos anos, fazendo cruzadas pelo Brasil, na carreta palco, fazendo eventos grandes evangelísticos, também chamados de Impactados. Aí veio as conferências do Impactados, aí veio o programa de televisão do Impactados, aí nasceu um culto semanal chamado Segundo Impactados, e aí veio a Igreja Impactados. Éramos, naquele período ali, 15 pessoas. Lembro que eu estava num restaurante, pela madrugada, depois de um culto, comentando, sobre este lindo sonho de Deus, a Igreja Impactados. E nós alugamos um prédio de madrugada, porque tinha um proprietário de um imóvel que estava assim atrás de mim. E ele disse: pastor, eu tenho um prédio para você. E eu falei: eu quero ir lá então, nesse prédio. E de madrugada a gente foi no prédio e eu peguei na mão dele e falei: me entrega a chave, porque esse prédio então é da igreja. E nascemos como igreja, milagre de Deus, porque quem dá o crescimento é o próprio Deus. Eu lembro no início da igreja, no comecinho da igreja, o desafio que foi, porque era um galpão, não tinha nenhuma estrutura. Eu lembro que a iluminação era o meu carro. Então eu peguei meu carro, coloquei na rampa e eu liguei os faróis, a gente fez o primeiro culto assim. Eu peguei os tapetes lá de casa, levei para o prédio para colocar, porque eram cheios de buracos assim. Não tinha cadeira, não tinha som, não tinha ventilador, não tinha absolutamente nada. Só tinha uma palavra de Deus sobre Impactados e sobre esse lindo movimento dos céus. A Igreja Impactados nasceu para ser uma igreja relevante para a sociedade, e desde o início da igreja foi assim. Uma igreja para fora, uma igreja que ultrapassava os muros, e assim tem sido até aqui. Uma igreja que tem produzido impacto, um impacto permanente. Eu sempre escutei isso. Poxa, que lugar impactante, que igreja impactante. Quem entra aqui presencia coisas inexplicáveis, sobrenaturais. Os milagres sempre foram muito presentes na igreja. A verdade é que o Impactados nasceu assim, nasceu debaixo dessa palavra de fé, de cura, de milagres. Hoje nós temos muitos jovens na igreja, isso é maravilhoso, mas a igreja não nasceu com jovens, porque o Ministério de Curas, eu atraía gente com artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, então eu tinha esse público, uma igreja de fé, de milagres, de curas. Hoje é uma igreja para todos. A gente alcançou aí todas as faixas etárias, e isso é lindo e é muito especial. É lindo ver como a igreja cresceu, como a igreja avançou. O início não foi fácil. Primeiros anos foram anos de muita entrega, muito sacrifício, muita renúncia, de dar tudo, de ofertar tudo. Lembro de muitos episódios assim, da gente ali nos bastidores, atrás do altar. Isso ainda na Maria Cardoso, Avenida Maria Cardoso, nosso primeiro prédio da igreja. A gente ir ali atrás dizendo: Senhor, faz um milagre, Pai, realiza o milagre. E a gente cresceu. Cresceu como igreja, cresceu com relevância e cresceu com saúde. Vivemos assim esse mover de Deus, de uma igreja dinâmica, uma igreja bíblica, uma igreja zelosa pela teologia, uma igreja com firmeza doutrinária, uma igreja que produz impacto. Eu vi pessoas do Brasil inteiro vindo para Goiânia. Tinha cultos assim na igreja que centenas se convertiam. Me lembro que houve um grande mover de Deus e nós experimentamos um despertamento espiritual muito forte. Eu vi a cidade sendo incendiada pela glória de Deus e um mover de Deus muito especial se alastrando dali. Lembro que chegou um tempo que a gente falou: a gente tem que mudar de prédio, precisamos de um prédio maior, e a gente foi procurar então o nosso segundo prédio, que foi o prédio da Rua Dona Isoleta, que hoje é o prédio dos kids da igreja. E a gente foi para lá. Chegamos nesse prédio, a gente olhou assim para Vila Rosa, aqui só tinham lotes vazios em volta da gente, não tinha esses prédios em volta da gente, e não tinha nem eletricidade, não tinha poste, não tinham postes na rua. Poxa, não tinham postes na rua, dá para acreditar nisso? Um breu, um escurão aqui. E a gente então começou essa igreja, começou esse trabalho. Eu me lembro da gente construindo o altar, da gente pintando a igreja. Eu me recordo, dos filhos e filhas que estavam conosco, porque a gente fez a obra
desse prédio, tudo com voluntários, né? Todos nós envolvidos, pintando, arrumando, cada um ajudando. Então era um período que estava todo mundo ali engajado e sonhando, né, da gente ver esse prédio pronto. Quando a gente entrou no prédio, eu falei, meu Deus, é muito grande. Esse prédio é muito grande, né? Meu Deus, como vai ser, Senhor? Como que vai ser para a gente encher esse prédio? E a gente estava assim muito preocupado, como seriam os próximos dias, como Deus daria a condição da gente poder pagar, sabe, o aluguel e esse milagre de Deus. E Deus fez, né? Deus fez além. A parte de fora começou a ser usada pela igreja também. Então a gente colocava cadeiras até do lado de fora. Teve um período que a gente colocava cadeiras na frente, na calçada. Era assim, sobrenatural. A gente abria as portas laterais, tinha gente nas laterais da igreja. A gente colocava cadeiras na escada. Puxa, era maravilhoso. Então, enchia as escadas de cadeiras porque não cabia mais o prédio. O altar virou galeria, que a gente enchia o altar de cadeiras também. Então foi realmente um milagre, assim. Eu lembro que a gente começou a sonhar em comprar os lotes laterais, que eram os 2 lotes laterais. Hoje a gente usa como anexo da igreja também, estacionamento da igreja, né? Tem esportes ali hoje e vai ser também construído o nosso prédio dos kids e a escola da igreja nesse lugar. Primeiros lotes da igreja, 2 lotes de esquina. Eu comecei a orar, falei, Deus, nos dê esse lote, nos dê esse lote, nos dê esse lote. A gente começou a orar muito para Deus nos dar esse lote. E eu achei os donos. Eu falei, vende pra igreja. E eles, não, a gente não pode vender isso, a gente não vende nada. E eu lembro que a gente começou a orar para Deus, tocar no coração deles, e a gente conseguir comprar. Até que um dia, a Caixa me ligou e falou assim, pastor, nós temos 2 lotes aí do seu lado. Você quer comprar? Eu, como assim? A gente tá com 2 lotes aí, querem comprar? Eu falei, tudo que eu quero comprar, mas os donos não vão vender. Não, eles deram aqui pra Caixa os lotes, para pagamento de uma dívida, e a gente quer oferecer para vocês. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero, vamos comprar. E aí a gente não tinha nenhum dinheiro, não tínhamos nada em caixa, não tínhamos nada. E eu falei, Deus, é nosso esse lote. Aí eu perguntei, eu falei assim, como vai ser? É um leilão? Como funciona assim? Olha, antes de ir pro leilão, eu vou oferecer para vocês. Então, é uma compra direta para vocês. Antes de ir pro leilão, vocês querem? Eu falei, eu quero. Eu falei, qual que é o prazo que eu tenho? Dá para financiar com vocês? Aí eles, não. Eu falei, hã? Como assim dá para financiar? Não dá para financiar. Eu falei, mas nenhum banco? Não, nenhum banco. Eu falei, qual que é o prazo que eu tenho? Aí eles disseram, 1 semana. Eu falei, meu Deus do céu, 1 semana. Quando me falaram o valor desses 2 lotes, eu falei, humanamente falando, é impossível. Não tem como, não tem jeito, não dá para comprar. Falei, meu Deus, e agora como que vai ser? Como que a gente vai comprar esses 2 lotes? 1 semana. Me lembro que aquele dia, eu subi no altar da igreja e eu falei, igreja, Deus nos deu uma palavra. Eu vou dar meu carro. Eu lembro que eu ofertei meu carro no dia. Vamos comprar. Vamos, eu preciso de vocês. Eu lembro que a igreja inteira mobilizou. Foi lindo, porque a gente viu sementes, ofertas lançadas em boa terra. Eu lembro que a Cecília, no dia, tirou tudo que ela tinha de investimento na poupança, ofertou. Vários irmãos ofertaram tudo que tinham. Foi lindo. E a gente, naquela semana, por um milagre de Deus, levantamos todo o valor e compramos esses 2 lotes. A gente alugou, né, o estacionamento da frente, os lotes da frente, que inclusive hoje é esse prédio da igreja aqui, para a gente usar esses lotes aqui para os carros, estacionamento dos carros, né? A igreja estava crescendo e muitos carros. Eu falei, vamos alugar. E a gente alugou. Até que um dia o proprietário passou aqui na igreja, a esposa dele entrou no gabinete e falou assim, pastor, por que o senhor não compra esses lotes? Eu olhei assim para ela e eu falei, eu quero comprar, vamos comprar. Ela, não, então vamos vender para você. Aí tudo bem, ela foi embora. Eu peguei o telefone, liguei pro dono, pro esposo dela, né, também. Eu falei assim, vamos comprar esses lotes aí, como a gente pode fazer um financiamento, a parcela? Aí ele, não, pastor, vender lote nenhum não. Eu falei, mas sua esposa falou, agora já é. E aí eu me lembro que eu falei, vem cá, vamos conversar. E eu falei assim, olha, bora fazer uma parcela, mas vamos comprar lote caro, né? Uma área cara. Eu falei, parcela pra gente. Conversa vai, conversa vem, demorando muito ali. Eu falei, te faço uma proposta. Vou pagar por mês R$ 39.645. Eu nunca esquecerei desse valor na minha vida. Nunca vou esquecer. R$ 39.645. Eu vou comprar. Ele, então tá bom, fechado. Fechamos o contrato. Ok, tudo certo. O que acontece? 1 mês depois, vem a pandemia. Meu Deus do céu.
Eu me lembro que eu reuni com os pastores, eu falei, gente, eu tenho tantas parcelas agora pela frente, de R$ 39.645. Há alguns anos vamos ter que pagar essa parcela. Eu não sei como vai ser, se a pandemia, estava todo mundo assustado com medo. Isso era no mês de janeiro. No mês de janeiro, no comecinho do ano. O que aconteceu? No mês de julho do mesmo ano, estava quitado por um milagre de Deus. Me lembro que a gente começou aqui as obras. Eu lembro que era para uma capacidade de pessoas, a gente foi aumentando, porque a gente falou, meu Deus, tem que aumentar aqui a capacidade de pessoas. Eu me preocupei muito com carros. Né? Aonde vão pôr os carros agora? Como que vai ser isso aqui? E aí uma construtora colocou uma placa aqui do lado, falando que ia fazer um prédio aqui do lado. Eu falei, meu Deus, isso é um prédio colado com a igreja. Como que vai ser? Eu mobilizei os corretores. Eu falei, gente, acham o dono dessa área. E acharam. E aí eu conversei com ele. Eu falei assim, olha, vende pra gente. Vende para a igreja. Eu lembro que no dia, Cecília estava do meu lado, inclusive. Ela olhou para mim assim, até ela pegou na minha perna. No dia, me lembro como se fosse hoje. A gente não tinha nenhum centavo, não tinha nenhum real. Na verdade, essa é a marca dessa igreja, é um milagre. É um milagre de Deus. Né? Todo dia a gente vive um novo milagre de Deus. Resumindo, ele aceitou a proposta que eu fiz e nós compramos esses lotes. Foi um milagre. A gente começou então a viver desafios de Deus muito especiais nas compras, né? Aqui do lado. Aí nós compramos aqui o lote lateral e a gente foi comprando a primeira casa, aí compramos a segunda casa, nós compramos uma área grande, né, de lotes aqui, aí compramos, né, o lote da outra esquina, né, do outro quarteirão, aí compramos o lote aqui do fundo. A gente foi entendendo que esse lugar é o lugar da expansão da igreja, onde vamos construir um novo prédio da igreja esses próximos meses e veremos um lugar ainda maior. A igreja começou a crescer, começou a expandir, começou a multiplicar, seus campos começaram a multiplicar, tanto aqui em Goiás, todos os campos que a gente começou a abrir, e hoje são dezenas de campos aqui no estado, e agora não somente em Goiás, mas também igrejas em outros estados, no Ceará, Tocantins, São Paulo, África, né, Moçambique, Estados Unidos. Nós tivemos um desafio especial de comprar um recanto para a igreja, né? Comprar a chácara da igreja. Era um desejo, era um sonho, um lugar para a gente fazer encontros, fazer retiros da igreja, acampamentos da igreja, um lugar de ministração. E nós encontramos um lugar e foi realmente um presente, porque foi um lugar perfeito para a gente, perfeito para a igreja, como a gente sempre desejou, né? Como a gente sempre sonhou. Olhar para a nossa igreja hoje é realmente ver a graça de Deus sobre nós, é ver o favor de Deus sobre nós, né? Meu coração sempre fica acelerado. Ontem mesmo eu estava com a Cecília e ela falou para mim assim, amor, você ama a igreja, né? Eu falei, amor, eu amo tanto a igreja, eu amo tanto aquele lugar e eu amo muito o que Deus fez nesses 11 anos. Eu tenho um zelo por esse lugar que me consome. Eu amo esse lugar, eu amo essa igreja. Eu não amo as estruturas. As estruturas falam apenas sobre um cuidado de Deus com a gente. Eu amo as pessoas. Eu amo as vidas. Eu amo as pessoas que entram aqui dentro. Eu amo aqueles que deram a vida por esta igreja. Eu amo o que Deus tem feito aqui. Cada culto, as vidas que são salvas, curadas, libertas, o impacto, né, do reino de Deus. Eu amo ver a obra do Senhor. Eu posso pregar no mundo todo, mas aqui é que é minha casa, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu gosto de estar, é aqui que eu tenho um prazer de estar. Eu sou aquele que eu vejo o papel no chão, aquele que vai sempre ver, sabe, se tem alguma coisa fora do lugar, é aquele que vai enxergar desde o administrativo da igreja, desde os ministérios da igreja, do culto da igreja, de como que está funcionando a estrutura. Eu amo esse lugar e amo ver o que o Senhor tem feito aqui. Amo ver essa linda obra de Deus. Ele é o dono desta igreja. E para Ele a gente dá tudo, né? A gente dá a nossa vida, a gente dá
nosso coração, tudo que temos, tudo que somos, tudo isso é por Ele. É lindo ver o impacto da igreja com as cruzadas, né? A cura é um milagre, né? É extraordinário ver quantas vidas que foram impactadas na cura, vidas impactadas nas conferências, nos eventos desta igreja, nos trabalhos aqui do nosso ministério, das ações sociais da igreja, do trabalho da igreja que abraça, que se inclina, que acolhe, que transforma vidas. Eu amo os pastores, os líderes desta igreja, os membros desta igreja, 11 anos, que é um filme. Poxa, passa um filme. É um filme na nossa cabeça. É por isso que hoje a gente não quis chamar ninguém de fora. A gente não quis chamar nenhum cantor, nenhum pregador de fora. A gente quis ficar entre família. A gente quis, assim, comemorar com a família. 11 anos, meu Deus. 11 anos. Cheios do favor do Senhor. O que eu posso falar hoje é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que nós estamos alegres como igreja, alegres como família, alegres como corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Agora, a melhor notícia é que maiores coisas estão por vir, que a gente não tem ainda ideia do que o Senhor fará. E quando eu olho para o futuro desta igreja, meu Deus, será inexplicável. O mundo saberá quem somos ainda. Eu vejo essa igreja no mundo inteiro. Eu vejo uma igreja global, eu vejo uma igreja que vai alcançar cada cidade do Brasil, eu vejo uma igreja que vai enviar pastores e missionários para o mundo inteiro. Eu vejo uma igreja com hospitais, com faculdade, eu vejo uma igreja com escolas, eu vejo uma igreja com um instituto extraordinário, uma fundação extraordinária. Eu vejo uma igreja com clínicas para dependentes químicos. Eu vejo uma igreja com casas de apoio, de assistência. Eu vejo uma igreja que realmente vai impactar um estado e uma nação no mundo inteiro. É o que eu falo sobre conquista de cidades, sobre ganhar o máximo de vidas para Jesus. E eu estou muito grato ao Senhor por esse dia e por cada pastor que está aqui, cada líder que está aqui, cada membro da igreja. Todos são fundamentais, todos são importantes, todos são valiosos. E eu gostaria muito de abraçar cada membro hoje, cada um de vocês hoje, e falar isso, da nossa gratidão como igreja, por cada um de vocês e pelo sim de vocês ao Senhor, ao reino de Deus. O meu muito obrigado.